Muito bem, para o nosso quadro Palavra Profética de hoje, eu quero ler um texto em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha, você já deve ter ouvido, já deve ter assistido várias mensagens a respeito de Naamã e da sua lepra. Você já deve ter ouvido falar sobre o orgulho de Naamã. A história de Naamã e a sua lepra é bem pregada, né? Os pregadores gostam de falar bastante desse texto. Cantores, né? Nós temos ouvido canções a respeito dessa história de Naamã, da lepra, do orgulho que existia em Naamã, do preconceito, né, da ideia preconcebida que ele já tinha de profeta, que tinha que chegar e colocar a mão, daquele orgulho de querer banhar num rio melhor do que o rio que o profeta Elias havia falado. Mas eu quero focar neste programa e nessa mensagem aqui sobre o telefone sem fio, né? Sobre aquela conversa que foi destruída, foi corrompida no meio do caminho, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Por causa de uma conversa incompleta, quase que ocasionou uma guerra entre duas nações, né? Nós vemos aqui no texto um homem leproso, um homem valoroso, um homem valente, né? Um chefe de exército do rei, mas ele tinha aquela doença que aos olhos da medicina daquela época era uma doença terminal, era a lepra, não tinha cura como existem os remédios de hoje, e aquele homem estava fadado a ter uma vida de deficiências até chegar à sua morte. Mas aquela menina que havia sido levada como serva, como escrava, ela era do povo de Israel e ela conhecia o Deus verdadeiro e conhecia o profeta. Então ela diz, né, para a senhora dela: se o meu senhor, né, Naamã, estivesse em Israel, né, estivesse lá em Samaria, tem um profeta que poderia curar essa lepra. Então Naamã conversa com o seu rei e fala, né, a menina de Israel disse que existe um profeta, né, que pode curar a minha lepra. Agora, entre o rei de Naamã e a carta que foi enviada para o rei de Israel, já houve uma distorção na conversa. A conversa já ficou atravessada, já ficou cortada no meio, vamos dizer assim, né? Então a carta que chega ao rei de Israel diz assim, né, no versículo 6: Saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Neste momento, neste intervalo, nesse percurso
dessa conversa até a outra, eu não sei o que aconteceu, o que se passava na mente daquele rei Ciro, eu não sei o que se passava na cabeça daquele homem, a dedução que ele tinha, se de repente aquele profeta já fosse um funcionário do rei, já ficasse sempre no palácio do rei. Eu não entendi o que se passa na cabeça daquele rei, mas a carta ela chega atravessada, ao invés de dar o endereço correto, né? Apresente aí a Naamã, o profeta que pode curar a lepra. Não, ele já diz assim, né? Chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã para que o restaures da sua lepra. Aquele rei entrou em desespero, pois falou assim, esse homem está procurando uma ocasião, ele está procurando alguma coisa para guerrear contra mim, pois eu não tenho esse poder de cura, eu não tenho condições de curar. Né? E eu quero focar nesse texto, nesses 2 versículos aqui. Né? Eu quero focar a minha palavra nessa noite nesses 2 versículos. Quantas vezes amizades são destruídas por causa de conversas atravessadas? Quantas vezes amizades são desfeitas por causa de uma conversa incompleta? Quantas vezes até casamentos podem acabar por causa de um diálogo ou de uma falta de comunicação, né? Ou por causa de uma fofoca, de uma conversa atravessada? Está na hora de nós, como cristãos, sabermos como vamos usar a nossa língua. Está na hora de nós, como cristãos, sabermos o que nós vamos falar com outras pessoas. Né? Cada pessoa ela tem um temperamento, ela foi criada de uma forma, foi criada de uma maneira, e cada pessoa recebe, ouve, né? Ela é comunicada, ela entende de um jeito específico, e nós temos que ter muito cuidado sobre o que nós vamos falar com outras pessoas, e até na reprodução de uma conversa. Você pode ver que essa conversa de Naamã, ela começou com a menina que era serva, passou para a esposa de Naamã, passou por Naamã, passou pelo rei da Síria, o rei de Naamã, e quando chegou ao rei de Israel, essa conversa já estava deteriorada, essa conversa já estava incompleta, já estava atravessada. É aquela famosa brincadeira que os professores fazem com a gente na escola, do telefone sem fio, em que eles dão um recado para um aluno e dentro de uma sala de 30 alunos, quando chega no final, aquela conversa está toda atravessada, aquele recadinho que foi dado chega todo detonado, vamos dizer assim. Então está na hora de nós, como cristãos, não reproduzirmos nada que edifica, nada que não edifica, tá? Nós temos que tomar cuidado sobre o que nós vamos falar. Da nossa boca ela deve sair somente bênçãos. Insinuações, fofocas que chegam a nós, ela deve morrer em nós mesmos. Mentiras, né? Nós temos que ter cuidado com o que nós vamos passar adiante. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo neste programa, né, tivesse muito cuidado com a língua, com o que nós vamos reproduzir, com o que nós vamos falar. E se o que vamos falar é realmente aquilo, né, para não haver uma deterioração desta mensagem. Então eu quero que você receba esse recadinho em nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando no final de mais um programa Propósitos de Vida. Nós agradecemos ricamente a sua audiência, nós agradecemos aí o fato de você estar sempre nos assistindo, toda semana, aqui na TV Caraveras, canal 11, também as pessoas que nos assistem pela rede mundial de computadores, que nos assistem pela internet, nos assistem através da rede social, através do YouTube. Nós agradecemos de coração e convidamos você para assistir na próxima semana mais um programa Propósitos de Vida. A todos vocês,
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana e tchau. É hora de te chamar para conversar.